Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui iniciando pela primeira vez aqui o nosso primeiro episódio do Destrave Sua Carreira Cast. E a nossa primeira convidada, né, para mim, tinha que ser ela, porque ela é, com as minhas palavras, né, ela é minha parceira, minha amiga. Eu tenho uma gratidão enorme por ela, né? Ela faz parte da minha trajetória profissional também, através do case de sucesso dela, a gente pôde contribuir também na vida de dezenas de outros profissionais também. E além disso, né, ela é dedicada, talentosa, disruptiva e agora sim tem 25 anos, tem 11 unidades? 11 unidades já da sua loja, mais de alguns milhões já de vendas. Então é isso, seja bem-vinda, Laura Nazi. Meu Deus, que apresentação! Nossa, muito obrigada, tô extremamente animada e muito honrada de estar aqui. É muito importante esse espaço. A tua profissão é muito importante, ela contribuiu muito com a minha vida, então é um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Que bom. Seja bem-vindo. E quem diria, né? Quem diria? Batendo esse papo aqui hoje. Lembro que, como a vida é, né? Eu lembro lá na nossa primeira conversa, em 2021, eu acho. Final de 2021. Conheci, né, aquela pessoa que lembro como se fosse ontem da conversa, como tu estava se sentindo, né, naquele momento, com as dúvidas que você tinha. E hoje poder bater esse papo contigo, passado alguns anos, né, de tu ter se encontrado, de ter todo o sucesso que você tem. Então quero te dizer, né, te parabenizar, dizer que eu tenho uma admiração, né, as pessoas em tua volta têm uma admiração por você, né, por tudo que tu vem fazendo com humildade, né, sempre um passinho de cada vez, sempre foi muito determinada, caprichosa e merece tudo que tu tá colhendo. Ai, muito obrigada, de verdade. Tô muito feliz, assim, e com muita determinação para continuar indo em frente. Que legal. Laura, para quem não te conhece, para quem vai vir a te conhecer, conta resumidamente, assim, rapidinho, um minuto, um pouquinho da tua trajetória. Um minuto só? Tenta aí, rapidinho, tá? Mas conta um pouquinho da tua trajetória, só para o pessoal sintonizar, assim, como tu chegou até a área de calçados, por gentileza. Então, iniciando a minha vida acadêmica, eu comecei cursando medicina. Eu sou natural de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma família de 4 irmãs, são 4 mulheres na família, cada uma com o seu dom, cada uma muito bem resolvidas. E eu sempre fui aquela menina que sempre falou demais, sempre gostou de falar alto, de ser a líder, de estar à frente. E eu tenho uma das minhas irmãs que ela é muito maravilhosa. Sabe aquela pessoa que tu admira, que tu olha assim, tu pensa, meu Deus. E essa minha irmã, ela decidiu cursar medicina. E aí, voltando pra minha vida acadêmica... A primeira ou a segunda mana? Essa é a segunda mana. A segunda irmã. E ela decidiu cursar medicina. E todos esses dons dela eu gostaria também de ter comigo. Educada, falava com um pouco mais baixo, com um pouco mais de respeito, sempre respeitou os mais velhos, sabe? E eu lembro que eu sempre sonhei em ser assim. Era a tua inspiração. Era a minha inspiração. E eu imaginava que talvez a profissão que ela tinha escolhido talvez fosse me dar isso também. Então, com 17 anos, comecei a cursar medicina, me aventurei, fui para Ciudad del Este, no Paraguai. Então, de quebra, fazendo uma faculdade de medicina, aprendendo também uma nova língua. Então, hablo um pouquito, pero no mucho. Deixa pra próxima. Deixa pra depois. Mas foi uma mudança na minha vida de uma menina que estava aqui no interior, que não conhecia muita coisa. Me mudei para lá, me aventurei. E o primeiro ano foi legal. Foi de muito estudo, de muita festa, de muito aprendizado. Mas o segundo ano ele veio com muita decepção, porque eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Eu estava perdida e eu estava vivendo o sonho
que não era meu, era o sonho talvez da minha família, era o sonho das outras pessoas, mas esse sonho não cabia a Laura. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu contei pro meu pai que eu não queria mais voltar embora. Estourou a pandemia e eu pensei, agora eu tenho um motivo para ir para casa e ficar 15 dias sem precisar me explicar, porque eu posso ficar em casa. E eu sabia, quando eu fazia minha mala, eu tinha certeza que essa mala, ela não ia voltar de volta lá pro Paraguai. Então, fiz a minha mala quando estourou a pandemia e comecei minha vida. A pandemia, ela acelerou a sua decisão, acelerou mas a minha decisão. Ela já tava nascendo. Mas eu tava vivendo, assim, um fundo do poço, assim. Eu tava realmente muito para baixo, eu já não tinha mais aquele ânimo de vida, de acordar, de ir pra aula, de fazer as coisas. Eu tava realmente... Eu não me reconhecia, assim. Eu me olhava no espelho, eu não via Laura, eu via, sei lá, não sabia quem eu era. E aí, quando eu vim pra Santa Rosa, eu felizmente conheci meu noivo, o William, e ele também tinha estourado a pandemia, ele estava se formando para piloto de avião. Que loucura, né? Que doideira. E aí ele estava trabalhando na loja da mãe dele, da minha sogra. E de uma forma muito despretensiosa, ele um dia falou, viu, não quer vir aqui fazer umas fotos? Vem aí, vamos fazer umas fotos, vamos ver o que rola. Já deu meu 1 minuto? Pode continuar. Vai. Posso continuar? E aí eu falei, bom, vou. Fui lá, fiz fotos. Aí aquelas fotos começaram a se transformar em vendas. Aquelas vendas começaram a se transformar em pessoas pedindo para ver quem que é essa modelo, que modelo é essa. E eu comecei a trabalhar no digital de uma forma que eu nem imaginava. Eu fazia fotos, eu postava. Quando eu vi, eu estava postando da minha vida. Quando eu vi, eu tinha recebido um presente para eu divulgar nas minhas redes sociais. E quando eu percebi, eu trabalhava para 16 empresas ao mesmo tempo. E aquele sonho de ser médica para talvez ganhar um salário de médica, com 21 anos eu já tinha esse salário. Então... Foi ao natural. Foi ao natural. Foi algo assim... quando eu dei ouvidos ao meu talento natural, que foi o que a gente sempre falava nas nossas mentorias. E aí, dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de ver que eu queria mais. Eu tenho a insatisfação como um combustível. Então, eu sempre busco mais, eu quero mais. O que é o próximo passo? E aí, nesse próximo passo, felizmente conheci o Anderson e a gente começou as nossas mentorias. E eu entendi que aquele sonho de ter uma marca, de ter algo só meu, ele podia virar realidade. Então, nasceu a Laura Nasi Calçados com a intenção de democratizar o mundo da moda. Muitas clientes, muitas pessoas começaram a se identificar com a marca. E eu lembro como se fosse hoje. Era um espacinho dentro da loja da minha sogra. Tinha alguns produtos, tudo no diminutivo. Era um espacinho, uns produtinhos, negocinho ali naquele canto. E aí o Anderson me disse, Laura, a tua marca merece mais. E eu falei, eu sei. E aí, em setembro de 2022, nasce a primeira loja física da Laura Nasi Calçados, na cidade de Santa Rosa. Que legal. legal. Eu lembro do dia que tu fez a primeira compra de calçados. Sério? Eu lembro. Que ainda deu alguma coisa ali com a quantidade. Eu lembro que teve alguma coisa assim, mas tu relevou e tu seguiu em diante e tal. Bom, o nosso podcast aqui, Laura, ele é feito para destravar carreiras, para se inspirar, para contar insights nesse sentido também. E então eu vou tentar te fazer perguntas no sentido que as pessoas gostariam de conhecer e saber também. Perfeito. Nesse sentido, tá? E você mencionou, eu queria pedir pro pessoal se alguém consegue me alcançar minha mochila ali. Eu tenho meu caderninho de anotação que eu trouxe aqui para aprender com ela hoje, que hoje eu vou estar aqui na postura de aluno. Então, eu vou aprender hoje. Deixa eu só pegar aqui. Mas eu queria que tu falasse, tu mencionou, né, do William. E qual que é a importância que o William tem nesse processo da loja, nesse processo de expansão, nesse processo de crescimento? Qual a importância dele? E também que tu falasse assim, porque vocês são novos, né? Então...
aconteceu tanta coisa na vida de vocês esses últimos anos, tanto crescimento, né? E trabalham juntos ao mesmo tempo, né? Então, como foi acontecer, como foi todo esse processo, enfim, qual é a importância dele? Fala um pouquinho pra nós aí. Bom, agora ele vai se apaixonar por mim novamente. Não, mas, gente, o William, ele sempre olhou pra mim com olhos de quem acreditava. Eu não sabia como, eu não sabia muito bem o que, eu não sabia muito bem por onde, mas quando eu me via nessa situação de vida que era basicamente uma perdida, eu não sabia o que eu queria, ele olhava pra mim e falava: amor, o que tu for fazer vai dar certo, porque tu se entrega, tu sempre faz tudo com muita dedicação, com muito amor, e não foi diferente quando eu comecei as fotos. E ele sempre me falava: meu Deus, que fotos lindas, como tu tem capacidade, meu Deus, continua. E foi muito esse chamado dele que me incentivou a conseguir fazer tudo isso. E eu lembro que a marca, a Laura Nasi Calçados, ela nasceu de um desejo de aumentar o ticket médio da empresa, que então eu e ele trabalhávamos, né? Ele vivendo essa transição de carreira também, juntamente comigo. E ele me falava assim: cara, como é que a gente vai vender mais para o mesmo cliente? Então, aumentar o ticket médio, como é que a gente vai fazer isso? Sendo que naquela loja a gente já vendia feminino, masculino, plus size, bolsa, tudo. E aí veio o estalo, né? Não vendiam calçados. Então aí, eu sempre falo, né? De uma oportunidade nasceu uma paixão. E o William sempre foi o cara dos números, né? Então ele sempre sentou, calculou, viu o que era viável, porque a gente não vive só de amor, nem só de paixão. Então... ele sempre esteve nos bastidores. Sempre esteve nos bastidores, por mais que hoje eu sou a CEO da empresa, estou à frente da empresa, ele tem outros trabalhos, mas ele é, além de meu sócio na Laura Nasi Calçados, ele também é meu sócio na vida. Que legal, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer ele, mas ele parece um homem jurei tão, que sim. Um trabalhador, né? Sem medo de trabalho, dedicado, se eu me considero uma pessoa muito determinada, mas ele consegue ganhar, assim. Ele tem um estilo de vida, assim, que eu admiro. Ele dorme às 9h30 da noite, acorda às 5h30 da manhã, ele vai pra academia, ele é focado, uma pessoa disciplinado. Assim... que não existe dia ruim, existe uma disciplina, uma constância em tudo. Laura, se tu pudesse descrever em você a tua maior qualidade, o teu maior diferencial em uma palavra, qual tu acha que seria? Em uma palavra? Uma palavra. Logo eu que falo um monte. Em uma palavra... que tu acha que é o que te diferencia dos demais em uma palavra? Autenticidade. Autenticidade. Legal. Vou chegar aí contigo. Ó, e me fala uma coisa, falando de autenticidade, tu tava há poucos dias em Nova York. Sim. New York City. E aí, tu foi lá e, pelo que eu acompanhei, tu fez um lançamento de uma coleção lá, certo? Com certeza. Certo. A gente enxerga a oportunidade em tudo. E como foi? Me fala, quando tu organizou a viagem e depois tu aproveitou pra fazer o lançamento, ou foi ao contrário? Conta pra nós. Tudo é conteúdo, Como né? É que tudo a gente isso? Pode tirar uma casquinha. Então, a gente planejou uma viagem, inclusive... não comentei antes, mas a Laura Nasi Calçados hoje é franquia, então nós somos 11 franquias, né? E essa viagem foi com as minhas franqueadas, com a Manuela e com a Caroline, a Manuela que já é multifranqueada e a Carol que tem a franquia de Santo Ângelo. E a gente fez todo um lançamento de dia após dia. Eu tirei foto de todos os produtos, de todos os looks, tudo extremamente organizado, baseado em tempo, se ia chover, se não ia chover, o produto que a gente ia lançar. Então, em real time, a minha equipe aqui em Santa Rosa estava colocando tudo pro ar, passando para as minhas franqueadas, e dia após dia da viagem a gente fez um storytelling diferente com todos os produtos do lançamento, então, de My Summer Dyers, que é o nosso diário de verão, que a gente quer que as nossas clientes escrevam com a Laura Nasi.
Legal, hein? Foi bom o resultado? Fechou? Nossa, Legal. os números foram maravilhosos. A gente coloca muita intenção em tudo, então, graças a Deus, o nosso objetivo ele foi alcançado. Legal. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que... Bom, eu já atendi dezenas de profissionais. E muitos, os quais eu conheci, que me conheceram através do teu trabalho também, eles têm você como uma referência, principalmente nesse sentido de lançamento, nesse sentido de criação, nesse sentido de ideias. É unânime, né? Quando vão citar alguém, quando vão se inspirar em alguém para fazer um lançamento de um produto, de um curso, de uma novidade, é direto abrir o Instagram da Laura, ver como ela fez, ver qual ideia ela teve. Conta pra nós, cara, como que funciona o teu processo criativo, né? Porque quem te acompanha viu desde um lançamento diferente da primeira loja, um lançamento da segunda. Agora tem de repente vem uma ideia do casamento, de repente Como que funciona, pensando assim, ó, com a tua cabeça, conta assim, como que funciona quando tu vai lançar alguma coisa, tu tá dormindo e tu pensa na ideia, tu tá tomando banho, tu pesquisa, tu se inspira. Conta um pouco pra nós sobre isso, por gentileza. Bom, o processo criativo, ele se dá principalmente de eu entender quem tá entrando nessa comigo. Então, primeiro de tudo, eu busco entender o que eu vou lançar. Eu quero entender primeiro o principal. O qual vai ser? Tu começa pensando... Eu vou te mandar depois tudo. No que tu vai lançar. Primeiro, o que vai ser lançado. Vai ser uma franquia? Vai ser um produto? Vai ser, sei lá, um serviço? Que será lançado? Começa por aí. Depois eu tento entender qual é a história que eu vou contar para fazer esse lançamento. Então... A gente fez agora o último lançamento, tem muito da minha equipe, que a minha equipe já tá, assim, olha, desenvolvendo lançamento sozinha, mas a gente pensou muito história, quando tu vai contar a história, tu olha não apenas pra tua história, mas pra história de quem tá... principalmente pra história de quem tá comigo nessa, então, normalmente tu pergunta pra pessoa, tu faz uma reunião e conta a tua história. A gente senta e faz como se fosse um brainstorm. Tá. A gente faz um brainstorm de ideias, vai colocando. Bom, o que faz sentido? Eu lembro que no início eu ia de formas diferentes. Então a Laura Nazi, ela ia de Santa Rosa para 3 de Maio de carro. E aí de 3 de Maio para Três Passos ela foi de avião. Daí de Três Passos para não sei onde ela foi de helicóptero. Depois ela foi de... E assim eu fui sempre tentando desenvolver... Total. Sempre assim, pensando o que uma história liga na outra. Não é um lançamento de foto. Eu não enxergo ele de forma única. Eu olho todos os outros. Então, qual é a coerência que eu vou ter desde o meu primeiro lançamento? E até tem coisas que hoje eu me sinto refém, de certa forma, porque eu gosto de manter tudo tão amarrado que, às vezes, lá no meu primeiro lançamento tem coisas que eu ainda faço hoje. Como, no último dia eu sempre posto um vídeo que apareça a cidade, principalmente onde a gente tá lançando a franquia. Então, tudo se inicia. É um padrão já que como se fosse um padrão. Eu poderia até descrever ele, porque ele hoje virou um método de lançamento. Mas eu tenho inovação como mindset. Então, para mim, inovação tem que andar junto sempre. E... Tá. Legal. E é importante que a gente sempre traga algo novo. E esse último lançamento, eu lembro que eu e a Milene tava assim, cara, parece que a gente já fez tudo de tudo. O que a gente vai fazer? O que a gente vai inventar? Cara, isso, como que é isso? Tipo, tu faz tua xícara de café e daí tu senta no teu sofá e tu pensa... É mais ou menos assim, ó. É uma térmica de mate, tá? É o mate.
Aí pra Millennial Café, a Milene é minha assessora, que é meu braço direito, esquerdo, as pernas muitas vezes também. Mas a gente senta e começa a conversar e entender por onde a gente vai começar. Começamos então, brainstorming. Ela tem que ideias. contribuir nessa... Tem que contribuir. Quando eu fazia sozinha, era mais penoso. Hoje eu sinto que a minha equipe ela tem muito a contribuir. A minha equipe ela é muito bem treinada, muito bem estruturada. Eles entendem hoje o que tu quer transmitir. Eles entram na minha cabeça. Conseguiu fazer um match com eles. A gente conseguiu criar assim uma conexão realmente para sair daquela superficialidade. Então a gente consegue sentar, jogar ideias e toda ideia é válida. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes, eu nem vou falar isso que é bobagem. Não, fala. Pode me falar, pode ser bobagem. Fala, a gente vai ler, a gente vai dar risada e a gente vai passar pro próximo. Mas é importante que nesse brainstorm aconteça todas as contribuições possíveis. Vai ir de trem. Mais uma ideia, dá pra ir de trem. Nossa. Então, Então, assim, é muito importante que a gente anote tudo aquilo, faça um compilado de informações e aí é bizarro. A gente vai jogando ideia, quando vê a gente tá com 4 conteúdos prontos. Então, quanto tempo leva, geralmente, pra ti, quando tu resolveu, vamos fazer esse lançamento? Uma manhã. Uma manhã. Uma manhã, pra fazer o desenvolvimento, 3 horas, 4 horas, a gente tá com tudo pronto. Mas é focado, Uma manhã destinada a isso. É celular de lado, e quando tu para pra fazer, sempre sai alguma coisa. Sempre. Não tem o dia que tu fale hoje, não a criatividade, ela é abundante, a criatividade, ela é divina. Ela nunca acaba. Caraca, que legal, hein? Que legal. Tu sabe que tem uma coisa que eu aprendi contigo, tá? E eu aprendo até hoje. Eu lembro muito bem quando tu tava iniciando lá, tu nunca tu deixou de investir em marketing. Nunca. Isso uma coisa bem marcante, assim, eu lembro que quando tu tava lá com os teus parceiros ainda, 95% das pessoas no teu lugar não fariam o que você fazia naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, com aquela receita que tu tinha, às vezes, que tu estava começando, de um parceiro ou outro, 95% das pessoas usariam pra vida pessoal, e tu abria mão de todas as coisas que tu podia, mas tu nunca abriu mão de fazer o vídeo da melhor forma possível. Nunca abriu mão de contratar o melhor videomaker que tu podia. Eu lembro que, tinha um preço e tu sempre ia lá e fazia, sempre ia lá e fazia, sempre dava um jeito de colocar pra frente e pregar por aquela qualidade. Da onde que vem isso e por que tu acredita que desde sempre tu carrega isso contigo? Por que tu acredita isso que é tão importante nas tuas escolhas do que tu vai colocar pra jogo, enfim? Eu acho que isso vem muito de família, isso vem muito de entrega, isso vem muito de comprometimento. O meu pai e minha mãe são pessoas incríveis e eles sempre me incentivaram a eu entregar o melhor que eu podia. Então, independente de qualquer coisa, o melhor ele precisava ser entregue. Então, desde se o filmmaker eu ganhasse 3 mil, o filmmaker custasse 1.000, eu estava disposta a pagar. É isso que eu tô falando. Tu pagava sempre, não tendo pouco, tu ia lá e tu pagava o que ele pedia. Exatamente. Qualquer pessoa, às vezes, hoje, o empreendedor, às vezes deixa por último isso, ou se der eu contrato alguém para fazer uma prestação de serviço. É porque hoje... Mas pra ti sempre, mesmo lá no começo, sempre foi uma prioridade. Uma prioridade, mas falando de visão de negócio, como eu falei, o William é meu sócio. Pro William, a parte mais importante da empresa é o caixa. Para mim, a parte mais importante da empresa é o marketing. Eu acredito que o digital tem o poder de alavancar, de chegar a pessoas inimagináveis. Então, investimento em marketing para mim é inegociável. Caraca, essa é boa. Tá, e ó, deixa eu te pedir.
Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Vamos supor aqui que a tua equipe te entregue um vídeo, beleza? Beleza. Lá que te entregou um vídeo. Laura, esse aqui é o nosso vídeo. Por que eu tô te pedindo isso, né? Porque tu tem um olhar crítico. E tu tem o teu padrão de vídeo também, né? É só te acompanhar e tu vê que tu tem um padrão de vídeo. Te entregou o vídeo, tá aqui. Fala pra nós aí 5 pontos que tu observa, assim, quando tu vai olhar um vídeo que foi entregue pra você antes de postar. Assim, o que tu pra ti é importante, assim, que tu passa um filtro e se não tá de acordo, não. Uma das primeiras coisas, normalmente os nossos vídeos, eles são de calçados, então assim, tá aparecendo o produto que eu vou estar vendendo? Parte principal. Apareceu o meu pé? Então assim, já aconteceu de a gente contratar filmmakers e fazer coisas e o cara não pegar meu pé. Então às vezes faltou o quê? Faltou uma instrução minha de, viu? Eu vendo calçado, tem que pegar meu pé. Então, primeira coisa, calçado, né? Ou o produto, enfim, o que eu tô divulgando. Qualidade de som, eu não abro mão de qualidade de som. Apareceu o produto. Qualidade de som, qualidade na imagem. Então, muito dos vídeos que a gente faz é com celular. A gente usa o iPhone, agora o 17 Pro Max, o 15 Pro Max, o 16, enfim. A gente Já sempre... comprou o 17? Claro, um dos maiores investimentos, como aqui eu não vou ter? Exato. Meu Deus do céu. É isso aí. Então, é isso. Eu acredito que quando eu comecei, eu não tinha o melhor iPhone da época. Mas eu fiz da melhor forma possível. Então, eu não gosto de gente que usa bengala num sentido de, eu não vou fazer porque eu não tenho o melhor microfone ou porque eu não tenho a melhor imagem. Eu olho hoje esses pontos e eu posso investir nisso hoje, mas antes, quando eu não podia, eu fazia com o melhor que eu tinha. Então, imagem, o produto principalmente, parte 1, qualidade de som, qualidade de imagem. A gente sempre coloca legendas que chamem atenção, então a legenda ter uma mudança na fonte, ter uma mudança na letra, alguma transição que faça sentido. Eu acho que esses seriam os 4 pontos principais, assim. E o tempo do vídeo? Tempo do vídeo... Sempre faz vídeo curtos, né? Eu faço vídeo curtos, mas não é por uma questão, assim, muito estratégica. Sim, os vídeos curtos, eles tendem a performar mais. Quando eu não tinha ainda um público formado, eu tinha um cuidado muito maior com isso. Mas hoje que eu já tenho uma bagagem, já tenho um público formado, eu, quando estou em lançamento, principalmente, sei que o meu público quer ver. Então, se o vídeo for ter um pouco mais de 30 segundos, eu não vejo nenhum problema. Ok, qualidade. Qualidade de som e imagem. Calma, seu coração. Desculpa. Ó, Estava... presta atenção. Qualidade. Tá. Quantidade. Estratégia. Perfeito. Coloca em ordem de importância aí pra ti. Estratégia. Justifique sua resposta. Qual é a intenção? Qual é a intenção do conteúdo? Por que tu está fazendo isso? Postar por postar é perder tempo. E a gente já passou por isso, a gente já passou dessa fase. Então, eu tô dizendo isso porque a gente já testou isso. Eu já testei postar por postar. Tá presente por estar. Tá, isso aí é um ponto legal. Pra ti, então... Estratégia. Quantidade não é a primeira... Calma. Tá, vai, continua. Antes ele me pediu calma, né? Calma, Primeiro, estratégia, porque a gente precisa de intenção. Sem um conteúdo... que eu saiba o que eu quero gerar com a pessoa assistindo aquele conteúdo, é um conteúdo não vale de nada. Ou eu quero que me achem só bonita, ou eu quero... Por que eu vou fazer aquele conteúdo? Então, eu trago agora uma bagagem muito mais estratégica. Hoje é isso, estratégia não ganha... posta sem ter uma estratégia. Não mais. Prefere ficar sem postar do que... Dói falar assim, mas sim. Não, é isso aí. Estratégia. Tá. Qualidade e quantidade. Mas a quantidade, ela precisa acontecer. Não adianta tu aparecer uma vez por semana. Sim. Porque aquela frase mais clichê do mundo, ela é real, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é importantíssimo que tenha quantidade. Então, é intenção com intensidade. Intenção com intensidade. Eu acho que esse casamento
é o casamento do sucesso. Legal, vai um pouco na contramão do que muitos falam, né? A questão da quantidade. E é legal esse ponto. E dá pra perceber isso também. O que tu acha, como com o teu olhar, com a tua visão de marketing, com tudo que tu já aprendeu, com tudo que tu executa na tua experiência, aonde tu enxerga que as pessoas elas têm mais dificuldades de colocar isso em prática hoje? Por que tu acha que as pessoas, a maioria, tem tanta dificuldade de criar, de pensar, de se posicionar? Pela comparação. A gente quer ser outra pessoa quando a gente liga uma câmera. A gente quer ocupar o espaço da pessoa que a gente admira. A gente quer ser uma pessoa como se já estivesse fazendo conteúdo há 1000 anos. A gente busca muitas vezes ser aquilo que a gente não é. E por isso que eu falo sobre autenticidade, sobre ser você mesmo nas redes sociais. Se torna fácil. Eu tô falando aqui contigo, a gente tá gravando um podcast. Por que não teria um problema de ter mais um celular me gravando aqui? Qual é o problema? Por que eu falaria diferente? Por que eu mudaria a entonação da minha voz? Pra ser algo que eu não sou? Então eu acho que a coisa que mais trava as pessoas hoje pra produção de conteúdo é a comparação em ser alguém que elas não são. Muito bom, legal. E o que tu falaria pra uma pessoa que tá começando, que ela tá meio enrolada no posicionamento dela, nas ideias e tal? Porque tem pessoas que naturalmente são mais criativas, né? E tem pessoas que não são tão criativas. Então, dá um conselho pra essa empreendedora que te acompanha, que tem como uma inspiração também, assim, que ela quer começar, ela quer, quem sabe ela tenha como inspiração, não significa que ela vai fazer como a Laura faz, mas pelo menos para ela vencer ela mesma nesse processo, para começar a ser minimamente constante, posicionada. Por onde que tu diria para ela começar? Eu não consigo ser muito amorosa nessas horas, porque hoje quem não produz conteúdo não ganha dinheiro. Hoje quem não tá fazendo conteúdo para as redes sociais tá perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, para mim é uma ou outra. Quer continuar na tua vida? Quer continuar fazendo as coisas do jeito que tu tá fazendo? Aceite a sua realidade e pare de reclamar. Ou pega esse celular, liga a câmera e começa a fazer alguma coisa para mudar a tua realidade. Então, eu tento até ser romântica numa ideia de falar mais de uma forma inspiracional, mas eu realmente não consigo com gente que tem vergonha. Eu sei que a vergonha, ela tá presente, eu sinto muita vergonha, apesar de eu ser bem desinibida, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho inseguranças, mas o medo, ele precisa se transformar em coragem e movimento. Em coragem em movimento. O medo, ele não pode te paralisar, o medo que paralisa é o medo que te deixa de alcançar a tua nova realidade. Então, que se eu possa deixar algo assim para que as pessoas que estejam nos escutando, nos assistindo, não deixem para gravar amanhã o vídeo que tu pode gravar hoje. Grave hoje, poste hoje, faça hoje, porque às vezes tu não vai ter o melhor celular, o melhor equipamento, mas com certeza tu tem algo a agregar e as pessoas querem ouvir. O que é uma pessoa autêntica? Uma pessoa que sabe quem é ela. Autêntica tem a ver com autoconhecimento. A autenticidade está 100% ligada à essência da pessoa. Não adianta eu querer me parecer com a Boca Rosa, me parecer com a Letícia Vaz. São pessoas que eu admiro, que eu me inspiro. Porque se eu tento ser elas, eu saio da minha cadeira de Laura Nazi. E quando eu saio da minha cadeira de Laura Nazi, alguém vai ocupar esse lugar. Então, eu não deixo mais brecha para sentarem na minha cadeira. A cadeira é minha, o microfone é meu. E eu quero falar porque eu sei que tem gente para me ouvir. Boa. Legal. O que a Laura de hoje diria pra Laura, a Laura de 11 franquias diria pra a Laura que teve a sua primeira loja lá atrás? Sabe que agora... Que conselho que se tu fosse a mentora da Laura lá, que tá começando, que tá com a sua primeira loja, o que tu falaria pra ela, que conselho tu daria?
No Dia das Crianças, que foi agora poucos dias atrás, eu fiz um post no meu Instagram sobre o que a Laura falaria para a Laurinha. E essa tua pergunta vem muito de acordo com tudo aquilo que eu disse para a Laurinha. Eu falaria hoje assim: as pessoas vão te julgar, as pessoas não vão acreditar em ti, mas depois, quando dá certo, as pessoas vão te perguntar como tu fez, por onde tu foi, como que tu chegou onde tu chegou, ou onde tu quer chegar, porque eu tô muito distante ainda do que eu quero alcançar. Então eu sempre falo para mim mesma: não se acomoda muito tempo no mesmo lugar. Eu vou me acomodar, eu vou fazer dar certo, as coisas vão acontecer. Se não der certo, a gente vai recalcular, a gente vai se ajustar, mas eu não vou me paralisar. Então eu falaria para a Laurinha ou para a Laura: continua, dá o teu melhor, dá o teu máximo, entrega com amor, com carinho, faz. Tenha liberdade para trabalhar de domingo a domingo, porque é isso que o empresário faz. Quando tu se torna empresário, tu vira teu próprio chefe. Tu pode até ir na academia às 9 da manhã, mas com certeza tu vai estar trabalhando até às 9 da noite. Então eu falaria: não tenha pressa, tenha rumo e as coisas vão dar certo, porque tu entrega com carinho, com estratégia e com amor. Legal. E o que mudou da Laura quando tinha sua primeira loja pra Laura com 11 franquias hoje? O que mudou? Eu acho que principalmente o combustível dessa insatisfação que eu sempre vivo. E não é de um sentimento ruim, mas sim uma busca por mais. Deixa eu te fazer essa pergunta. Quando Tá. que foi a primeira vez que tu visualizou essa quantidade de franquias que tu tem? Quando eu abri a primeira loja. Quando tu abriu a primeira loja, tu já visualizava que tu já tinha essa convicção. Legal. E o que tu aprendeu como profissional que tu sabe hoje que tu não sabia lá no comecinho, quando tu começou com as tuas franquias? Eu aprendi que para ser empresária tu tem que saber um pouco de tudo. Então eu aprendi gestão de pessoas, eu aprendi financeiro, eu aprendi gestão de crise, eu aprendi Emocional. estoque, eu aprendi tudo aquilo que um dia eu precisaria ensinar para alguém me ajudar a fazer. Então, basicamente, todos os processos que hoje dão certo na Laura Nasi Calçados, eu aprendi para hoje poder transformar, então, todos esses processos em um método que é o franchising. Hoje, a gente pegou cada método que eu aprendi lá no início, transformei em modelos e métodos validados que hoje, em 11 franquias, a gente enxerga eles acontecendo e funcionando. E eu aprendi um a um para conseguir multiplicar esse sonho que era só meu de ter uma loja. Hoje eu consigo enxergar o potencial de mulheres com visão empreendedora, podendo também realizar o sonho de ter os seus próprios negócios. Que legal. E que erros que tu cometeu nesse caminho que tu não cometeria mais, digamos assim, se tu pudesse voltar atrás, o que tu teria feito diferente? Claro que fez os teus erros te trouxeram até aqui, né? Mas olhando pra Laura empreendedora, empresária, que tava começando e tal, o que tu olha pra trás assim: hoje eu faria isso diferente? Pergunto até porque, tipo, alguém que pode estar, né, não passar por isso. Por isso claro, que eu acho assim que o empresário, ele tem muito do feeling. A gente sempre segue um pouco do nosso feeling. A gente tem, bom, isso dá, isso não dá, vou para esse lado, não vou para esse lado. Mas o que eu faria de diferente seria não acreditar cegamente nesse feeling e olhar para número, olhar para estratégia, olhar para processo, porque o feeling, o coração, às vezes engana. Não é porque eu sou apaixonada
por um tipo de produto ou por um tipo de serviço que aquilo vai dar certo para tudo e para todos. Então, a intenção, o feeling, ele faz parte de um empresário, ele precisa ser um dos direcionamentos, mas sem estratégia, o teu feeling pode te levar. Tu aprendeu muito a equilibrar a emoção com a o razão, número. com o número. Porque eu era muita emoção. E dava certo, eu faço assim que vai dar certo. Ai, por quê? Porque vai. Ah, mas como é que vai dar certo? Só confia em mim que vai. E muitas vezes dava, mas teve muitas vezes que não deu. Então, desde uma compra sem muita estratégia, uma compra sem enxergar bem, porque a compra, para quem vende produto, ela é um dos principais pilares para saber se tu vai ter venda ou não. A compra, ela é a parte mais importante para quem tem loja, né? Tá. Boa. Essa é boa. Conta pra nós como é que é, porque é muita responsabilidade, né? Tipo, Sim. Tu tem que fazer uma compra muito assertiva. Muito assertiva. E hoje tu não compra mais por uma loja só. Esse peso eu acordo e durmo com ele, viu? Eu ia falar, tipo, isso não é fácil. Conta pra nós como que é esse processo, assim, pra você fazer essa escolha o mais assertiva possível. Porque eu acredito que deva ser uma construção, né? Eu quero que você fale sobre isso. Eu não acredito que chegue a época de comprar e você falar, vamos lá ver o que tem. Acredito que tu deva daqui a pouco consumir, deva ficar por dentro. Como que é o teu processo na hora de fazer a compra para todas as tuas franquias? O que tu leva em consideração? Conta um pouco para nós, por favor. A gente faz assim, na parte de desenvolvimento de produto, então nesse processo criativo. Primeiro, eu consumo muito conteúdo. A gente tem uma plataforma chamada WGSN by Start. É uma plataforma que a gente estuda muito sobre moda, sobre tendência, e deixo de indicação porque é uma plataforma que quem estuda... Você assina uma plataforma para estudar, tá por dentro do... Para estudar aquilo que vai estar em alta nos próximos anos. O que vai ter... Eu já tenho conteúdos do próximo verão lá para buscar informação. E o Brasil... ele acontece depois do que os grandes centros, né? Então, eu estava em Nova York agora, eles estavam nessa virada, então, de estação, e eu consegui pegar a melhor parte de todo o estudo, de todo o desenvolvimento, que é enxergar o que as grandes marcas estão fazendo lá fora e poder trazer isso para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para as franquias da Lauranasi. Então, existe muito estudo de produto, tanto de forma online como de forma viajando. Eu visito também muitas fábricas, muitas feiras, eu vou atrás de conteúdo e não para eu comprar, eu não compro, eu desenvolvo. Então, eu tenho que ver o que faz sentido para Lauranasi, para cliente da Lauranasi. Então, primeiro, muito estudo. Como assim eu não compro, eu desenvolvo? Explica eu desenvolvo melhor. O produto, eu desenho, eu desenvolvo, eu vou atrás, não é simplesmente um calçado pronto que tu vai ter na loja. Tem todo um toque, tem todo um DNA da Lauranasi. Muitas vezes as fábricas nos trazem, por exemplo, um calce, o que funciona, um calce que seja anatômico para um pé, uma tira que faça sentido, e dentro daquilo a criatividade corre à solta. Então, muitos produtos são desenhados por nós. ChatGPT me ajuda muito a fazer desenvolvimento, desenho. Então, é outra ferramenta que eu indico para ser usada. Então, muito estudo, muita pesquisa. Meu celular tem mais de 100 mil fotos no meu celular. A metade é de foto de produto, de coleções antigas, coleções passadas, o que Chanel vai lançar. E tudo isso está muito alinhado. Isso faz parte da tua rotina? Isso faz parte da minha rotina. Toda semana, em algum momento... Sempre eu tô consumindo conteúdo e entendendo o consumo. Então, a gente enxerga hoje... Vou abrir um parênteses, mas a gente enxerga hoje o novo jovem, né? Nós jovens, a gente não tá mais indo para festa. Agora a nova geração, ela não vai mais para festa. Eles se encontram para fazer um yoga, eles se encontram para fazer um pilates. Então, essa moda chamada athleisure, que é de misturar esse mundo fitness, que é de misturar esse mundo de bem-estar com o luxo de tempo, a gente também
surfa nessa onda. Então a gente criou uma coleção de bolsas de pádel, bolsas de beach tênis, calçados de alta performance, tênis para ir para academia. Então, isso tudo é muito pensado na forma de consumo. Então, não adianta eu achar bonito, querer botar para frente e querer fazer meu cliente comprar. Não, eu preciso enxergar quais são as formas de consumo, quais são as tendências, o que tá vindo para nós, o que está acontecendo lá fora que eu possa trazer para dentro do meu negócio. E aí, antes de botar para frente, antes de eu apresentar a coleção para as minhas franqueadas, eu olho o que de tudo isso que eu consumi faz sentido pro DNA da Laura Nasi. Para Laura Nasi visceral, para Laura Nasi interno, o que faz sentido? Eu não vendo só aquilo que eu uso. Eu vendo aquilo que a minha mãe gosta de usar. Eu vendo aquilo o que minha avó gosta de usar. Eu não faço produto só para mim. Eu faço produto para mulheres. Então eu tenho que entender quem é essa mulher. Isso é muito importante, conhecer essa persona, conhecer essa cliente. Quem é a cliente final da Laura Nasi? Então, além de fazer... E quem é a cliente final da Laura Nasi? Nós temos uma persona, ela é uma mulher, ela tem 35 anos normalmente. Ou empreendedores que não sabem quem é seu público. Vai lá, é contigo. Mas é muito importante a gente desenhar essa pessoa. Exato. Ela tem até 35 anos normalmente. Não é regra, mas bate muito. Ter a persona dentro da marca é uma coisa muito importante. E a gente enxerga essa mulher como uma mulher prática, uma mulher que quer colocar um calçado de manhã cedo, ela quer sair para os seus afazeres e ela quer estar confortável. Mas essa mesma mulher que trabalha, ela também quer fazer um happy hour com as amigas, ela também quer poder usar aquele mesmo calçado, ser essa mulher descomplicada que sai de manhã de casa, consegue usar o calçado o dia inteiro e depois ir para um jantar. Então, essa é a persona da Laura Nasi. É uma mulher que batalha, uma mulher que faz a sorte dela, né? É uma mulher que trabalha muito e é uma mulher que é descomplicada, mas que também não abre mão do conforto e também não abre mão de estar antenada na moda, porque a nossa missão quanto marca é democratizar a moda, é trazer aquilo que parece inacessível e trazer para nossa realidade, mostrar que é sim acessível. Já está apta a abrir franquias de calçados. Tu viu? Quem decide a compra? Você 100% é você ou você escuta outras pessoas na hora de decidir e tal? Normalmente todo esse processo criativo vem de mim, eu sempre mostro pra mim. Você faz todo o processo, você faz todo esse estudo, só que chega um momento que tu mostra pra alguém antes de bater o martelo? A minha assessora é muito íntima, então normalmente quem tá comigo é a minha assessora. Ela tá comigo, ela vai dizendo, Laura, isso aí tu tá indo, tá legal, isso daí acho que tu não sei, qual que é a tua ideia? Então eu gosto de ter alguém pra me perguntar, tá, mas por que tu colocou esse modelo? Por que tu desenvolveu isso? Por que tu trouxe questionar. Isso? Me questionar. Porque às vezes todo mundo amém. Muitas vezes, é legal, ela sabe o que tá fazendo. Mas não é bem por aí. Eu não acredito que seja somente de um jeito. E aí dentro da franquia da Laura Nasi, a gente faz toda essa seleção, faz todos esses desenvolvimentos, manda para as nossas franqueadas e dentro disso tem calçados obrigatórios e calçados opcionais. Então, a minha franqueada não é obrigada a comprar tudo aquilo que eu desenvolvo. Ela é obrigada a comprar produtos, sim, mas não tudo aquilo, porque eu entendo que o que performa bem em Santa Rosa talvez não vá performar bem lá em Uruguaiana. Ou o que tá vendendo lá em Chapecó, que a mulherada lá em Chapecó, por exemplo, é extremamente diferente, disruptiva, talvez não vá performar tão bem em uma cidade que é um pouco mais... enfim, mais clean, mais clássica, sim, sabe? Sim. Então, eu entendo muito que essa persona, ela existe, mas ela, às vezes, é moldada conforme a cidade da Laura Nasi. Laura, explica para quem tá ouvindo um pouquinho, empreendedor que tem loja e tal, por que a compra ela é tão importante? A compra, ela define o lucro da tua empresa. Explica mais, vai lá. Por que, se der certo, se der errado, o que acontece? Porque assim, quando tu compra e tu faz uma compra errada, o teu dinheiro vai ficar imobilizado aonde? No teu estoque.
Então, o teu estoque, o estoque ele pode ser o câncer da empresa. E eu digo isso porque eu já vivi isso. Eu já tive muita venda, muito estoque e eu não vi dinheiro. Aonde está o dinheiro? É uma ilusão. Às vezes a gente fica tão impressionado com faturamento, com isso, mas o que mais importa é quanto custa a tua operação. A tua operação precisa ter um custo. Quanto mais enxuta ela for, mais barata ela for, menos tu precisa vender para que ela seja lucrativa. Se pague. Então, o estoque ele é responsável muitas vezes por deixar uma empresa sem fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é o que mantém a empresa em pé. Quando a gente fala sobre lucro é diferente de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o que te deixa viver. É o dinheiro dentro da tua conta. Sim. Lucro é aquilo que sobra depois de pagar todas aquelas despesas, depois de tu pagar tudo aquilo que tu precisa. E o que é mais importante? O que te mantém com as portas abertas é teu fluxo de caixa, tu conseguir pagar teus fornecedores em dia, tu conseguir honrar com as suas contas. O lucro, muitas vezes, ele pode demorar para vir, mas ele vem. Mas o fluxo de caixa que é o responsável por talvez não te deixar. Sim, o teu negócio ele tá muito vinculado à compra, né? Tu faz toda uma compra de verão, uma compra de inverno, faz uma contabilidade olhando para essa o geral como um todo e baseado naquilo que a gente espera. Então, a Laura Nasi vai vender tantos mil. Quanto a Laura Nasi precisa comprar para vender esses mil? Você faz toda essa projeção. Antes de fazer a compra. Tá. Isso tudo o pessoal da nossa equipe traz. E só para o pessoal entender, tem que ser assertivo na hora da compra, porque depois que não vende vai virar no estoque, certo? E o que é estoque é dinheiro parado. E mais do que isso, às vezes, numa próxima estação, num próximo ano, aquilo já não é mais tendência, não tem mais como vender. É mais exatamente. Por isso que é muito importante também, por mais que seja uma das premissas da minha marca, a moda, a tendência, o que está acontecendo, eu também deixo uma porcentagem muito grande de produtos de transição, produtos clássicos, produtos que funcionem muito bem, independente da época. Entendi. Então, é importante ter essa visão, porque se tu for colocar 50% daquilo que tu pode investir em estoque, em produto de moda, e se não der certo? O risco é maior. Mas isso, dentro da franquia da Laura Nasi, a gente sempre está fazendo esse estudo para errar o menos possível, porque hoje eu entendo que franquia te dá a possibilidade de encurtar o teu caminho, encurtar o teu sucesso. Tá. Falando nisso, uma pessoa tá pensando se ela abre, vamos supor que uma pessoa tá pensando se ela abre uma segunda loja ou se ela transforma essa loja numa franquia. O que ela tem que analisar, qual que é o melhor caminho, enfim, para ela tomar essa decisão? Bom, falando de franchising, tudo pode ser franqueado, Anderson, tudo. Uma ideia, um negócio, um serviço, um produto, mas cada empresa tem seus níveis de dificuldade. Eu não vou contar ainda, mas eu vou comentar que eu estou franqueando uma empresa como uma consultora mesmo. Eu estou fazendo todo esse viés, todo esse trabalho, e eu vejo as diferenças entre uma franquia de calçados e uma franquia desse novo ramo que eu estou franqueando, que eu estou ajudando. Que é o ramo de... Mas é muito interessante tu entender. Franquia precisa de processo multiplicável. A tua empresa, ela tem processo? A tua empresa, ela tem costumes? A tua empresa, ela tem cultura? Como que é o dia a dia da tua empresa? Tá. Qual que é o primeiro passo para uma empresa começar a pensar em virar uma processo? Criar os processos. Isso? E o que é ajustar processo? É descrever tudo. Quando eu digo tudo, é tudo o que tu faz dentro da tua empresa. Desde... Bom, a gente chega na loja às 8 da manhã. Eu chego na loja, eu ligo as luzes, eu varro a loja, eu ligo o ar-condicionado, eu ligo o computador, eu abro o sistema operacional. Isso é processo. É descrever um a um e como e onde fazer. Fica descrito em
Um documento. São vários documentos que tu vai gerando um banco de documentos e aí tu vai tendo todos esses processos. Hoje a LN, ela já investiu em formatos de processos por meio de vídeo. Hoje a minha franqueada, se ela tem alguma dúvida, muitas vezes ela pode tirar essa dúvida já na universidade corporativa, que a gente tem um banco de vídeos já disponíveis para ela. Putz, não sei fazer isso no sistema. Ela corre lá no nosso suporte, ela já enxerga onde, a gente direciona, viu? Vai lá no vídeo tal, faz isso. Ela já se acha. E os processos, eles podem sim ser mutáveis, tu pode ir mudando eles, alterando, e eles sempre precisam ter uma reciclagem. Porque às vezes o processo que eu fazia antigamente, talvez ele não seja mais da mesma forma hoje. Então, processo, ano após ano, tu tem que estar mexendo. Então, tu tem que gostar dessa parte. Eu confesso que quando eu iniciei, não era a minha parte favorita. Mas depois que eu entendi que tu, quando vende uma franquia, tu vende um processo pronto, eu entendi o poder de estar tudo descrito, de estar passo a passo. A pessoa, eu não preciso explicar. Ela pode abrir e ler. Ela vai saber fazer tudo. Ela vai saber gerir uma loja lendo. Tá aí uma coisa que tu aprendeu isso. muito com o tempo também, né? Porque tu Muito falou no com o começo, tempo. tu era emoção, era criatividade. Muito. E aí tu pede, como a Laura da primeira loja ia conseguir fazer a gestão dessas 11 franquias? Não ia, porque antes eu não tinha processo. Então, a minha primeira franqueada, ela se aventurou comigo, ela confiou no projeto e a gente desenvolveu todos os processos a partir dela. Conta isso, Laura. Porque o pessoal de fora, às vezes, acha que quando tu vai abrir a tua primeira franquia, acha que tá tudo estruturado, organizadinho. não, pelo tá contrário. Tu sabe o que, exatamente 100% que tá fazendo Não. e tal. Como que foi teu primeiro passo, assim, tu simplesmente decidiu, tu tinha clareza exata, tu dominava tudo aquilo, tu arriscou, como que aconteceu? Em qual franquia? Sabe o que eu tinha? Ó, deixa eu te falar, ser sincera, em qual franquia que tu falou assim, agora sim. Eu vou falar. Sabe o que eu tinha? Vontade de fazer dar certo. Legal. Isso eu tinha. Então, quando eu abria a LN de Santa Rosa, eu tinha uma certeza no meu coração. E a certeza era, eu não quero ser dona de várias lojas. Eu não quero ter filiais. Eu não quero... Isso tu tinha certeza. Isso eu tinha certeza. E por quê? Porque eu não queria uma jornada sozinha. Eu sabia que eu não queria legal, essa jornada. Cara. Eu não queria essa jornada porque eu nunca estive sozinha. Eu sempre tive ajuda, eu sempre tive apoio. Meu noivo estava comigo e eu sabia o que... Tu se conhecia. Eu me conhecia. Tu se conhecia. E eu sabia o que a Laura Nazi Calçados tinha feito na minha vida e o que ela poderia fazer na vida das outras pessoas. Então, esse meu sonho, ele podia ser de outras mulheres. E hoje é. E ele pode ser de quem estiver nos assistindo, por exemplo. Porque hoje eu entendi, Anderson, que o primeiro passo é a força de vontade. O primeiro passo é a visão empreendedora, sabe? É essa mulher ter essa vontade, ela querer essa independência. Independência do quê? De tempo, de espaço, de poder viajar. Eu viajei com 2 franqueadas minhas para Nova York, por exemplo. Elas tinham as lojas delas, as lojas estavam acontecendo. Ninguém estava morrendo, as coisas estavam andando. Então, ser dona do seu próprio negócio tem muito disso, sabe? Mas, voltando à tua pergunta, eu sabia que eu queria crescer com mais mulheres. Essa era a minha certeza. Tanto que quando eu abri a loja de Santa Rosa, eu tinha muitas qualidades. Eu era a pessoa que fazia todos os desenvolvimentos, todas as compras, mas eu não era todo o marketing. Tudo pensado na primeira loja. Tudo, assim, não, investimento, mas tudo. Tudo tava caótico. A primeira loja foi caótico. Mas eu não tinha um dom, que era o dom do atendimento. Eu não sabia vender. Eu sabia vender aqui. Aqui eu sabia vender. Eu sabia fazer marketing. Mas eu não sabia atender uma cliente dia a dia com uma cliente. E foi aí que eu convidei a Gabriele, que é minha sócia na loja de Santa Rosa, para ela assumir o operacional. A Gabi, ela era vendedora. Sim. Uhum. E hoje a Gabi é minha sócia. Ela é uma empresária.
Hoje ela tem tudo isso que eu falei, ela tem liberdade de tempo, de espaço, financeiro, porque quando ela decidiu vir comigo, quando ela falou eu vou contigo, eu falei vamos juntas, vamos ver o que vai dar, confia que vai dar certo, a vontade a gente tem, a gente uniu todas as minhas qualidades, todas as qualidades dela e nasceu a Laura Nasi Santa Rosa. Laura Nasi Santa Rosa respirava com aparelhos, né? Laura Nasi Santa Rosa era uma loucura. Cada dia a gente era uma coisa nova, era uma descoberta. Eu não sei como é ser mãe, mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Porque o meu filho acordava às 8 da manhã, ele não tinha hora para dormir, e eu tinha que viver cuidando dele. Eu tinha que fazer a manutenção dele, eu tinha que cuidar de todo o pós-venda, eu tinha que cuidar da mercadoria entrando, e eu tinha muita ponta solta. Eu não tinha muito controle, eu achava que eu tinha. E aí, logo ali, 3 meses depois da abertura da loja de Santa Rosa, eu já tinha muito estudado sobre o franchising, mas ainda era algo um pouco distante. Eu queria criar uma maturidade de 1 ano, pelo menos, de loja. Na tua cabeça, Na minha cabeça, isso. na minha cabeça. Exato. Apareceu uma oportunidade. Exatamente. E aí que eu falo, a gente Enquanto precisa estar Ressalta atentos isso. à oportunidade, porque a gente pode sim ter oportunismos na nossa vida, mas a gente precisa saber diferenciar o que é uma oportunidade. E aquilo era uma oportunidade. Exato. Uma pessoa que me acompanhava, hoje minha comadre, minha amiga, minha multifranqueada, Manuela, ela me mandou uma mensagem: Laura, eu vivo isso, eu trabalho fazendo comida no restaurante aqui da minha família, eu já cursei, eu me identifico contigo, eu já fui fazer cursinho para medicina em Passo Fundo, eu já comecei em engenharia, eu já fui isso. Aquela loucura que ela viveu, eu tinha acabado de me libertar, eu tinha acabado de fazer minha transição de carreira. E ela enxergou na Laura Nasi o potencial da vida dela, da transição de carreira dela. Mas isso é bom que tu trouxe, né? Que no mundo do empreendedorismo, né? Tu passou por isso, sentiu na pele. Tu tem que estar aberto para quando a oportunidade chegar. Tem que estar aberto. Tipo, tu não vai estar pronto. Não vai ser não vai ser no meu tempo, às vezes. Tipo, eu planejo que vai ser aqui daqui 1 ano. Pode até planejar, é uma visão, é um horizonte. Precisa, mas a gente precisa. Quando chega o momento, às vezes, tu tem que aceitar. Mas eu acho o mais mágico do planejar é a gente criar, a gente sonhar, a gente botar no papel. Exato. Isso gera um movimento, isso é o fluxo da vida, isso gera um movimento. E esse movimento, esse rumo, esse teu olhar aquilo como uma meta, como algo que tu quer galgar, que tu quer buscar, isso gera movimento. E parece que o mundo anda de acordo com aquilo que tu quer. Parece aquela coisa, quando tu quer comprar um carro, tu não vê só o tal do carro na rua? Sim, o cérebro que faz isso. É bizarro. Então foi assim, ela me mandou uma mensagem, porque ela viu a oportunidade que ela poderia ter com a Laura Nasi, de um propósito de vida, de trabalhar com moda. Porque quando a gente trabalha com moda, trabalhar com calçado, a gente também trabalha com autoestima, a gente também trabalha com se olhar no espelho e gostar daquilo que a gente tá vendo, com amor, com entrega. E ela viu isso na LN. E aí ela falou, viu, vamos abrir uma loja aqui em 13 de Maio? E eu li aquilo e eu só disse, vamos. E aí eu não sabia nem como contar pro William. Aí o William falou que eu era louca. Nem pensou depois no como, só deu o passo. Eu disse que sim. E aí ela falou, viu? Tu disse que sim porque tu tinha fé no teu sonho, né? Total. Fé no que tu acreditava. E eu sentia, eu sabia o que a Laura Nasi tinha feito por mim. O que a empresa Laura Nasi tinha feito na minha vida. Eu tinha encontrado um rumo. Como Deus foi importante na tua caminhada até aqui? Deus foi a caminhada. Deus fez a caminhada. Muito do que eu vivo, muito do que acontece é porque Deus me permite fazer. Eu sinto que eu administro aquilo que Ele me dá. Então, hoje eu sou a dona da marca, mas eu não sou dona de nada. Deus é dono de tudo. E eu estou administrando aqui na Terra tudo aquilo que Ele me proporcionou. A Laura de hoje
teria capacidade e potencial para ser a mentora da Laura que estava começando com o sonho de ter sua primeira franquia? Com certeza, porque eu olho para trás e eu vejo que eu ainda não sou tudo aquilo que eu quero, mas que eu sou tudo aquilo que eu queria um ano atrás. Então, Seria mais fácil, ou mais fácil não digo, mas teria mais atalhos se tu encontrasse a Laura de hoje para ser tua mentora lá atrás? Deus do céu, a Laura de hoje é a Laura 2.0, é a Laura que tem uma visão que de certa forma é por cima, é uma visão de macro, é uma visão do todo. Antes eu enxergava aquela primeira franquia como a oportunidade da minha vida, e foi. Mas depois eu vi que aquela oportunidade abriria outra, e depois outra, e depois outra. E hoje, cada loja que a gente inaugura, eu não enxergo a Laura Nasi crescendo. Eu enxergo as franqueadas, eu enxergo a comunidade de clientes que a gente veio conquistando. E por último, a Laura Nasi, porque a Laura Nasi ela é o conglomerado, tu entende? Legal, hein? E o que tu leva em conta na hora de, pô, a pessoa mostrou interesse em ser tua franqueado e tal, o que você leva em conta na hora de, não, vamos dar esse passo, essa cidade aqui tá de acordo e tal, o que tu analisa? Porque tu também tem a tua reputação, né? Então, Com certeza. tu tem que ter esse cuidado também de E colocar isso, né? nem sempre eu acertei, Anderson, nem sempre. E eu Exato. acho que eu não vejo como. Eu vejo a fraqueza de um empresário como o maior chute para frente dele, sabe? Então, eu também já tive escolhas erradas dentro desse meu processo. Teve escolhas que tu faria diferente hoje, Que eu tu não faria teria feito. diferente, que eu não teria feito. Porque, às vezes, quando tu diz sim para uma coisa, tu automaticamente diz não para as outras, né? Então, hoje a gente tem um processo muito mais rigoroso. Eu digo muito mais nãos do que sims para ser uma franqueada da Laura Nasi. Então, primeiro, dinheiro não é tudo. Eu não busco alguém que tenha Não tá em o primeiro valor lugar. para investir. 100% do valor. É isso que me cega e eu abro. Não. Primeiro a gente busca um perfil. O perfil de uma franqueada. E como é essa franqueada? Essa franqueada, ela precisa ter o mindset ou estar disposta a ter o mindset dessas nossas franqueadas, que é visão empreendedora, entender que ser dona é muito diferente do que tu trabalhar na CLT, entender que tua loja depende de ti de domingo a domingo, e eu não digo, eu vou virar refém. Não, pelo contrário, tu não vira refém, mas tu nunca mais deixa de pensar. Tu Boa. entende? Porque às vezes acontece alguma coisa no trabalho. Segunda eu resolvo, meu querido. Ela tem que estar vinculada com o propósito. Ela tem pra que ela... estar vinculada 100% com a vontade de fazer dar certo e com a vontade de se transformar. Porque a franquia Laura Nasi transforma vidas. E eu não achava que era tanto, mas hoje eu olho para o rosto das minhas franqueadas e eu vejo o que a franquia proporcionou para elas voarem. E elas são o que elas são porque são elas. Não é a franquia que faz elas serem. Fez sentido? Sim. Deixa eu... Cara, tô de cara contigo. Eu quero saber por que e quando que tu vai começar a ensinar isso para as outras pessoas, né? Que olha só o quanto tu já sabe, o quanto tu já viveu, a experiência, as pessoas te buscam, se inspiram em você. Quando que vai chegar esse momento de tu começar a ensinar um pouquinho do que tu sabe ou de tudo que tu já... Tem alguma ideia sobre isso? Tu sabe que eu tô fazendo uma atividade comigo mesma. Eu tô dividindo a Laura Nasi CPF e a Laura Nasi CNPJ. Infelizmente ou felizmente, existe essa fusão. Não tem como se desvincular. Imagina, o meu nome é a empresa, né? Eu nunca vou me desvincular da empresa 100%. Mas hoje eu enxergo que eu posso sim contribuir
com tudo que eu já vivi, com tudo que eu já errei, com tudo que eu já aprendi, na Laura Nasi CNPJ eu posso ajudar a Laura Nasi CPF a ajudar outros CNPJs. Eita. Eita. Então, calma. Então, O que tem? Qual que é o futuro da Laura Nasi CPF? o futuro da Laura Nasi CPF é de mais uma transição. Como assim, cara? Eu vivi uma transição de carreira. Eu fazia medicina, eu cursava medicina, eu não quis mais viver daquela forma. Eu me tornei influenciadora digital. Depois eu tive uma leve transição, eu não chamaria até de transição, mas eu tive mais um trabalho que eu virei empresária. E hoje eu tô aos poucos me despedindo da Laura influenciadora para ser 100% do meu tempo a Laura empresária. A Laura que cuida da empresa dela e a Laura que pode ajudar outras empresas também a crescer. Tudo bem, agora sim, legal. E como tá sendo esse processo para ti, né, de fazer se desvincular da Laura um pouco, eu não digo influenciadora, porque influenciadora tu já é, né? Acho que é importante ressaltar isso, que tu sempre vai ser uma influenciadora. Sim. Nunca vai deixar de ser uma influenciadora. E tu é a maior influenciadora da tua marca, do teu negócio, né? Acho que tu tá se referindo às vezes em parceiros, algo nesse esse sentido, o ponto né? que eu quero chegar. Eu decido hoje, então, não ser mais Tá, calma aí, calma. Decida hoje. Tu tá comunicando isso aqui. Tô contando, isso? tô já contando. Porque é um movimento que eu venho fazendo há algumas semanas, mas eu venho contar que hoje eu decido ser a Laura Nasi, empresária e influenciadora do próprio negócio dela. Eu quero gastar todo o meu tempo investindo em mim, nas minhas franqueadas e nessa carreira. Hoje eu vejo que sim, eu ajudo muitas empresas, as empresas também me ajudam, tem uma troca muito maravilhosa, mas eu preciso mudar de face. E esse momento, ele abre oportunidade para Laura poder compartilhar com outros empresários, outras empresárias, também das suas dores, também dos seus desejos, dos seus anseios. Quantas mulheres não já chegaram até mim me pedindo, Laura, como eu faço para conseguir 1 hora na tua agenda? E eu não tenho essa hora. Ou melhor, não tinha essa hora. Então, eu quero abrir espaço para me conectar com essas pessoas também. Legal. Então já tem algo sendo pensado. Já tem algo sendo pensado, algo saindo. Que legal. Vai ser muito bom. As pessoas precisam. Quero poder ter uma esteira, realmente, para eu ter novos pontos de contato. Porque hoje as pessoas podem se conectar comigo como? Ou comprando um calçado, ou comprando uma franquia. Então, a gente tem um espaço muito grande. E eu gostaria de estar mais acessível para essas pessoas. A minha marca tem como missão democratizar a moda. Então, eu quero democratizar esse acesso a mim também. Então, que seja através de workshops, que seja através de mentorias, que seja através de consultorias. Olha, é um novo momento. E eu tô muito feliz. Merece, que legal. Isso é uma ótima notícia para os empresários aqui da região. Com certeza vai somar muito na vida de muitas pessoas. Tomara, além assim de que inspirar, eu ensinar. espero. E qual é o futuro, então, da Laura Nasi CNPJ agora? Perguntei de CPF. Agora vamos falar, então, das empresas da Laura Nasi, né? Da Laura Nasi Calçados, da Laura Nasi Franquias. E a Laura Nasi Franquias, ela decidiu não ter pressa nessa expansão. Então, a gente tem a meta de 2026, terminar 2026 com 20 unidades. Hoje somos 11 franquias, a gente tem a meta de terminar com 20 franquias, um faturamento de 16 milhões. A gente busca esse número, a gente galga esse número. Então, a gente precisa que todas as franquias deem certo para a gente alcançar esse objetivo. E eu acredito fielmente que ele vai vir,
porque a gente trabalha, a gente tem intenção e democratizar cada vez mais a moda, sempre por dentro, sempre com tendência, sempre com muito conteúdo de valor, com muito propósito, e eu espero que muitas mulheres possam transformar a vida delas com a Laura Nasi Calçados, como transformou a minha vida e transformou a vida das minhas franqueadas. E quais são os diferenciais da LN? Os diferenciais da marca? Qual é o diferencial da marca? Eu acho que um dos maiores diferenciais nosso é o suporte. Hoje a gente tem uma equipe que poderia atender 30 franquias. Essa equipe de hoje, ela é capaz para isso. Mas hoje a gente tem 11 franquias. Então, eu não tive medo de investir em pessoas para fazer a operação ter o maior suporte possível. Então, as minhas franqueadas são assistidas 100% do tempo. Quanto tempo tu levou para tirar um primeiro lucro da empresa? Primeira lucro, distribuição de lucro, das franquias. Não, isso. Tipo, a Laura Nasi, quanto tempo tu ficou sem tirar uma distribuição de lucro? Porque é legal tu contar isso aí. Assim, né, vou falar... Conta primeiro se tu já saiu tendo teu salário. Vou falar sobre 2 viés, então. Eu, Laura Nasi, como dona da loja de Santa Rosa. Tá. Eu e a Gabi pegamos a primeira divisão de lucros com 2 anos de loja. Não, olha pros empreendedores. Eu e a Gabi pegamos a divisão de lucro com 2 anos de loja. A gente tinha dinheiro na conta, mas o dinheiro nunca era nosso, o dinheiro era da loja. Então, é uma das coisas mais importantes, o empresário saber diferenciar. Hoje parece tão simples falar, mas ainda existe pessoas que acham que o caixa da loja é um caixa eletrônico. Ainda existe pessoas que se confundem com isso, que usam cartão empresarial para a vida. E esse é um erro, para mim, muito mirim. É uma coisa muito básica. Como é que tu vai misturar os teus negócios com a tua vida pessoal? Prolabore, salário, isso é para tua vida pessoal. Então, desde sempre a gente teve essa separação. O que é Prolabore é Prolabore. Ali é minha vida, ali é minha vida pessoal. O que é da empresa é da empresa. Então, somente depois de 2 anos a gente tiramos um valor bem legal. Esse ano a gente tem a expectativa de aumentar em uns 30% o valor de lucro que a gente tirou do ano anterior. A nossa empresa vem crescendo muito. Então a Laura Nasi se destaca muito, a de Santa Rosa, falando principalmente de loja como calçado, de loja quanto franquia. E agora falando sobre franqueadora, falando como a CEO da marca, a gente demorou para tirar o primeiro lucro um pouco mais de 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, vamos falar assim. Que foi o primeiro valor que a gente pegou para ajudar a quitar um carro. Que legal. Foi aí. Cara, que demais. Primeiro valor. E esse ano, se Deus permitir, a gente vai tirar muito mais. Vai permitir. A gente planta e agora tá na hora de colher, né? Claro, entramos aí no trimestre mais importante do ano. É a hora de começar a plantar, porque a gente vai começar a colher. O que faz uma mulher olhar para um sapato normal e escolher comprar um sapato Laura Nasi? Porque a gente não vende sapato. Eu não vendo calçado. Ai. Diga. Eu vendo autoestima, eu vendo conforto, eu vendo qualidade, eu vendo status social, eu não vendo um calçado, eu vendo um momento, eu vendo a sensação que a noiva vai ter ao entrar no altar com o LN. Isso nem dá para ser vendido. Então... Qual que foi a maior conquista? Assim, o que tu mais se orgulha de ter conquistado na tua marca? Assim, que tu fala, que bom que eu consegui transmitir isso? Ou qual que é o maior orgulho, assim, de tu olhar pra trás e
e dizer assim, cara, isso aqui é o meu maior orgulho? Nossa, que intensa essa pergunta. Eu tenho duas coisas que me vieram na mente. Um dos orgulhos é sobre mim mesma, sobre a capacidade que eu não enxergava. De às vezes as pessoas acharem que aquilo que eu estava fazendo era porque alguém estava me proporcionando, ou que era meu pai que estava bancando, ou que era o empurrão de algum terceiro, e não era. Então eu tenho muito orgulho de mim. Tenho muito orgulho. E E qual foi a maior prova, assim, que tu passou nesse tempo, assim, que tu... Ah, essa aqui foi uma prova pra mim, no sentido difícil, sabe? Meu Deus, Anderson, foram tantas. A gente passou por muitos momentos difíceis, momentos de sim, dar vontade de desistir, momentos de pensar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Momentos de dúvida, momentos de insegurança. Eu acho que o empreender é isso, é viver às vezes com aquele frio na barriga, sabe? Então, tem muitos momentos que a gente viveu, mas eu acredito que um dos mais marcantes, assim, que eu poderia citar, foi um momento que em um determinado número de franquias, a gente fez uma compra a mais, uma compra além do que poderia ter comprado. A gente foi, acho que um pouco irresponsáveis, um pouco na emoção, de certa forma, e a gente acabou permitindo atitudes de terceiros que nos prejudicaram. Então, eu lembro como se fosse hoje. Eu tive muita ansiedade, tive que começar a tomar remédio, tive que buscar ajuda, porque eu não estava conseguindo mais sozinha. E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Hoje, Tu faz mentoria, tu faz terapia, tu hoje faz eu coisa da faço saúde. tudo o que der para fazer, eu tô fazendo. Mas principalmente eu recorro ao sócio da minha vida, que é Jesus. E hoje eu Uau, entrego, hein? eu confio. E às vezes eu sei que não é do meu jeito, no meu tempo, porque é no tempo do Senhor. Então eu realmente decidi entregar tudo aquilo que eu não consigo explicar. Tudo aquilo que eu busco algo assim muito racional. Ah, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Não. E qual que é a segunda coisa que tu mais sente orgulho que tu ia A segunda falar? coisa que eu mais sinto orgulho é a equipe que a gente tem formado. Eu sinto orgulho porque essa nossa última franquia, que é a de Porto Xavier, que estamos inaugurando dia 16, ela andou de um jeito que eu nunca imaginei que fosse andar sem eu estar 100% no processo. Então, eu tenho muito Depois orgulho. de 10 franquias, Depois de tu tá 10 falando, franquias. olha que legal A isso. 11ª, eu posso dizer que a minha equipe teve, olha, 70% de tomada de decisão. Fez acontecer. Tava falando pra minha assessora, eu fiquei impressionada como as coisas andaram. E aí tu fica tipo assim, ó, uau, que orgulho. Então esse é um dos meus orgulhos que eu agradeço e guardo no meu coração. Muito bem. Muito que bem. Olha aí, 1h30 praticamente. Tá brincando? Passou rápido, né? Passou, eu Deu ficaria quase aqui 1h30 mais já, tempo. né? Laura, mais duas perguntinhas. Primeiro, olha, eu quero te fazer uma pergunta. Agora você, Eu. tá? Pra mim. Se tu pudesse, você me dar um conselho, com a tua experiência, pelo que tu me conhece, pelo que tu me acompanha, se tu pudesse me dar um conselho e esse conselho mudaria o meu jogo, qual conselho que tu me daria? Seja ousado. Mais ousado. Seja mais ousado. Ok.
deixa vou pensar nisso. Recado pra pessoa que tá te ouvindo, a empreendedora que se inspira em você, que tá começando o seu negócio, a sua loja. Que mensagem que tu deixaria pra quem tá te assistindo? Vai lá. Eu falaria que nós, garotas do business, a gente consegue. A gente consegue porque a gente acorda cedo, porque a gente não depende de sorte, porque a gente trabalha, porque a gente tem intenção, porque a gente tem estratégia. Eu te diria que aquele sonho que tu tá guardando aí, abre ele, bota pra fora da melhor forma que tu puder, no momento que tu puder. Não espera pra amanhã o conteúdo que tu pode largar hoje e principalmente não se perca em comparação, porque o teu maior diferencial vai ser você mesma, sempre. Muito bem, como foi nosso bate-papo pra você? Muito bom, eu tô me sentindo em casa, por mim ficaria mais tempo falando, que eu sou falante, né? Quero agradecer, Anderson, tu foi uma pessoa que realmente me ajudou a enxergar o que quase ninguém enxergava. Quando a minha família duvidava, o Anderson bateu nas minhas costinhas e falou assim: Laura, eu enxergo capacidade em ti. Eu sei que tu é capaz, eu sei que tu pode. Então o Anderson, ele tem o dom de enxergar aquilo que muitas vezes a gente não enxerga. Então eu te agradeço porque realmente foi uma esperança para minha vida. Foi uma luz quando eu estava na escuridão. Então o fundo do poço ele estava bem difícil estar lá, mas era escuro, era um silêncio ensurdecedor e tu, com a tua calma, veio e falou pra mim: calma. A palavra que eu mais falo. Calma, calma. Olha, fazer calma. A gente vai encontrar uma forma de encontrar o teu talento natural. E o teu talento natural não é fazendo medicina. Não é trabalhando somente para as empresas dos outros. Tu vai ter a tua empresa. E eu vou te ajudar nessa. E foi isso que a gente fez. Então, te agradeço muito. Obrigada pelo convite também. E obrigada pela diferença que tu fez na minha vida. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, é recíproco, né? Tu sabe que eu tenho um carinho enorme por você também, né? Pela nossa parceria, tu também é muito importante, né? Na minha trajetória. E saiba que pode sempre contar comigo de todas as formas, como parceiro, como amigo, se precisar, a gente tá sempre junto contribuindo. Tá bem? Com certeza. Muito obrigada. Até mais. Adorei estar com vocês. Tamo junto. Pessoal, acredito que aqui a gente aprendeu muito hoje, né? Essa bela história, vários insights poderosos aí para você utilizar. Foi uma satisfação. Parabéns para todos que acompanharam do início ao fim. Então nos vemos num próximo episódio e vamos!